Agora esta chamada está sendo gravada. Agora esta chamada está fazendo anotações. Maravilha, maravilha, meus queridos. Professor Pardal na área. Todo mundo está me ouvindo bem aí, tranquilamente? Beleza? Todo mundo pronto para anotar? Show de bola. Então, sejam todos bem-vindos à nossa live número 2 desse nosso projeto de lives especiais aqui, nesse finalzinho de primeiro semestre. Vamos conversar um pouquinho hoje sobre matemática. Semana passada a gente fez uma live em física, então vamos alternando aí uma semana matemática, outra semana física, e aos poucos a gente vai matando os conteúdos mais interessantes aí para as provas de vestibular geral, beleza? Hoje a conversa é sobre PA, famosa progressão aritmética, beleza? Conteúdo filezinho de vestibular, os vestibulares adoram isso, o Enem gosta bastante também. E para quem está no passe aí, gurizadinha de primeiro ano, meus queridos aluninhos de primeiro ano do ensino médio, fique esperto que isso aí tem alguns materiais em algumas escolas que já falaram de PA no primeiro semestre, outros acabam deixando para o segundo semestre, mas assim, já fique esperto, quem ainda não viu, tenta entender, sugar o máximo de informação aqui, e quem já viu, bichão, bora revisar, porque é um assunto que pode ter certeza que tem grandes chances aí, e bope alto de aparecer nas provas de final do ano, beleza? Bom, galera, quero pedir para vocês encarecidamente aí, para quem que estiver acompanhando nossa live, na hora que estiver dando uma estudada, prestando atenção em um momento da aula ou da outra, se puder tirar um print e tal, beleza? Colocar no Instagram, marcar o professor Pardal, a gente vai repostando aos poucos aí, beleza? Nós estamos aí em 24 pessoas, se a gente tiver pelo menos uns 10 prints lá, ó, de tela, a gente vai aos poucos liberando uns brindes especiais aí, bora para cima, beleza? Então vamos lá, ó. Iniciando o nosso rolê de hoje, falando de PA, beleza? Vamos lá, vamos conversar, fazer aquela revisão, aquela definição do que é PA, como que a gente caracteriza a PA, quais são os elementos importantes da PA, quais são as propriedades importantes da PA, beleza? Para daí a gente depois fazer os exercícios, tá bom? Bom, a PA é uma sequência numérica, beleza? Então é o seguinte, uma sequência numérica onde ela vai seguir o raciocínio da seguinte forma. Para formar os elementos dessa sequência, o elemento da frente é sempre igual ao de trás mais uma constante, beleza? Então, o próximo elemento, tipo o elemento 2, ele é o 1 mais uma constante. O elemento 3, ele é o 2 mais uma constante, beleza? Essa constante na qual a gente vai somando, ela pode ser positiva ou negativa, então a gente vai somando uma constante positiva ou somando uma constante negativa, essa constante tem um nome de razão, beleza? Tá? Então, a gente tem uma razão ali, onde a gente vai somando a razão, ou, no caso, se a razão for positiva ou negativa. Isso vai gerar uma PA, que a gente vai chamar de PA crescente ou uma PA decrescente, tá bom? Então, vamos lá, vamos rapidinho rascunhar isso aqui. Então, eu tenho uma sequência numérica, onde os elementos aqui dentro, eles possuem nomes, eu costumo dizer para os alunos o seguinte, ó, o elemento da posição A1, o elemento da posição 2, A2, elemento da posição 3, A3. E assim sucessivamente até a N. Então, eu tenho uma sequência de N termos. Uma sequência de N termos. Para que isso seja caracterizado uma PA, o que a gente sabe? A gente sabe que o termo da frente menos o termo de trás é igual ao termo da frente menos o termo de trás. E isso vai se mantendo. Então, significa o seguinte, ó, você quer calcular a razão de uma PA, que é esse termo que a gente está dizendo aí que vai sendo somado nos termos anteriores, você vai pegar o termo da frente, AN, menos o elemento AN menos 1. Então, a gente acabou de definir uma das coisas mais importantes para o estudo da PA, que é a razão. Ele é o elemento da frente menos o elemento anterior a ele. A3 menos A2, A2 menos A1, A4 menos A5. E essa razão, ela pode ser positiva, ela pode ser negativa e ela pode ser nula. Tem essas três condições aqui para a razão. Se ela for positiva, a gente vai dizer que é uma PA crescente. Se ela for negativa, decrescente. Se ela for nula, constante ou estacionária. Estacionária. Beleza? Tá? Então, uma PA tipo 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, é uma PA. Certo? Beleza? Onde todos os elementos da PA é o número 3. Fechou? Então, ela é uma PA que a gente chama de
estacionária. Tudo bem? Beleza? Então, como que a gente caracteriza uma PA? Uma PA é uma sequência numérica, onde, para obter os termos que formam essa PA, eu sempre vou somando um termo que se chama razão. Essa razão ela pode ser positiva, ela pode ser negativa, ou ela pode ser estacionária. Deixa eu melhorar esse estacionário aqui, que ficou bem feio. Estacionária. Beleza? Tudo bem? Bom, então vamos a alguns exemplos aqui para a gente poder entender. Professor, eu tenho uma sequência numérica com os termos 2, 4, 6, 8 e assim sucessivamente. Beleza? Então, perceba que se trata de uma PA de razão, ó, 4 menos 2, 2, 6 menos 4, 2, 8 menos 6, 2. Então, eu tenho uma PA, beleza? Onde o primeiro termo é o 2, o segundo termo é o 4, o terceiro termo é o 6 e assim por diante. Beleza? Então, eu tenho uma PA de razão 2. Bom, algumas coisas são importantes no estudo da PA. A primeira delas é determinação do termo geral. Porque é o seguinte, numa PA como essa, ou em qualquer outra, às vezes você precisa lá do 20º termo, do 41º, sei lá, do 56º, enfim, os caras pirando aí, perguntando os termos. Você não vai ficar somando 2, 2, 2, 2, ou 3, 3, 3, sei lá, enfim, não vai ficar somando o mesmo termo o tempo todo, beleza? Aí, o que a gente faz? A gente tem uma formulinha que a gente pode determinar qualquer termo dentro dessa PA. Como que essa formulinha funciona? A gente chama de termo geral, beleza? Então, aqui a gente tem uma PAzinha, essa aqui é uma PA crescente, beleza? Tá? E aí vamos falar um pouquinho da formulinha do termo geral. A fórmula do termo geral é o seguinte, ó, presta atenção nisso aqui para vocês entenderem, que a gente vai usar bastante esse rolê do termo geral. Ó, termo geral é o seguinte, imagina que você tem uma PA onde o primeiro elemento ele é A1, beleza? O segundo elemento, ele é o A2. Mas quem é o A2? Ele é o A1 mais R, beleza? Tá. Aí você tem o A3. Mas quem é o A3, professor? Ele é o A2 mais R. Tá, perdão, mas quem é o A2? O A2 é o A1 mais R mais R. Então, o A3, ele é o A1 mais 2R. Beleza? Então, entenda uma coisa. Todos os elementos de uma progressão aritmética, todos os elementos, eles podem ser escritos em função do primeiro e em função da razão. Beleza? Então, o A3, ó, ele é o A1 mais 2R. Tá, vamos pegar o A4. Quem é o A4? Perdão. O A4 é o A3 mais R. Mas quem é o A3, professor? O A3 é esse aqui, ó. Esse é o A3, ó. A1 mais 2R. Então, vamos lá. Ó. A1 mais 2R, mais R. Então, o A4 vai ser A1 mais 3R. Vou fazer só mais um, e aí a gente já vai escrever a forma geral. Ó, vamos lá. O A5. A5. Quem é o A5, professor? O A5 é o A4 mais R. Muito bem. Então, mas quem é o A4, perdão? O A4 é A1 mais 3R mais R. Então, significa que o A5 vai ser o A1 mais 4R. Acho que vocês já pegaram a manha para a gente poder entender o que seria esse rolê do termo geral. O que seria o rolê do termo geral? Ó, perceba que o A na posição que eu quero, qualquer um aqui, ó, A5, ele é o primeiro, mais uma posição a menos vezes R, certo? 4 vezes R. Então, a brincadeira é o seguinte, ó, se eu quero a formulinha do termo geral, se eu quero qualquer termo dentro da minha PA, ele é o primeiro mais N menos 1 vezes R. Então, qualquer termo dentro da PA pode ser escrito assim, certo? Então, eu tenho o termo 100, ele é o primeiro, mais 99 vezes a razão que foi somada. Ah, eu quero o termo 200, então ele é o primeiro, mais 199 vezes a razão somada. Beleza? Tá? Multiplica por 199 vezes a razão e soma com o primeiro termo. Então, vamos lá. Isso aqui é o nosso termo geral, né? Então, quem é o AN? O AN é o
enésimo termo. Beleza? Quem é o A1, professor? O A1 é o primeiro termo na sequência. Tem gente chegando aí. Vamos lá, permitir. Foi. Beleza? Tá? Primeiro termo. Quem é o N, Pardal? Número de termos. Ou posição do termo. A posição, melhor, né? Posição. Beleza? E o R, razão. Fechou? José Pedro, boa tarde, galera que tá chegando aí. Razão. Fechado? Tudo bem? Então, aqui a gente já definiu a formulinha do termo geral. Beleza. Outra formulinha importante, outra relação importante, né, para PA é o seguinte, ó. A gente já falou da razão, a gente já falou. Agora a gente tem que comentar um pouquinho sobre a soma dos termos. Você tem que ter uma propriedade interessante, ó. Soma dos termos. Bom, toda PA, ela tem uma característica assim, ó. Você tem os elementos que formam uma PA, e aí você tem uma propriedade assim, ó. Se pegar uma PAzinha, 1, 2, 3, aí aqui, 98, 98, 99, 100. Beleza? Joinha? A gente tem uma propriedade aqui que é o seguinte, ó. A gente pode montar aqui e pegar esses termos aqui, ó. Pegar o 1, isso, ele dá 101. Se você pegar o 2 e somar com 100, com 99, perdão, ele também dá 101. Se você pegar o 3 e somar com 98, ele também dá 101. Então, todos os números que estão em PA, se você fizer isso, você vai ter sempre a mesma soma. Então, qual que é a ideia para montar o que nós chamamos de soma dos elementos de uma PA? Quantas vezes você vai fazer essa soma aqui, ó? 1 mais 100, 2 mais 99. Você vai fazer a quantidade de elementos que tem aqui dividido por 2, no caso, 50 vezes. Então, se você quiser saber a soma de todos os elementos de um número em PA, você vai pegar o primeiro, somar com o último, multiplicar por quantas vezes ele tem e dividir por 2. E aí, a gente tem a chamada soma dos termos de uma PA. Beleza? Então, ó, o que você precisa saber de importante na PA até agora? Razão, que é o termo da frente menos o termo de trás. Beleza? Tá? Sempre. Termo geral. Qual que é o rolê do termo geral, professor? Para que serve o termo? Qualquer elemento dentro da sequência. Beleza? Então tá aí. N menos 1 vezes R. E soma dos termos. Agora, vou passar para vocês algumas características importantes. Ó, presta atenção na PA. Ó, observação. Todos os números em PA, tipo assim, toda sequência em PA, por exemplo, ó, 2, 5, 8, 11, 14 e assim por diante. Você tem a chamada propriedade do termo médio. Então, olha só. 2 mais 8 dá 10. Dividido por 2 dá 5. Ó, tá vendo aqui? Se eu pegar aqui, ó, 5 dá 16. Dividido por 2 dá 8. Ok? E assim vai. Ó, 8 mais 4, 22, dividido por 2 dá 11. Tem 1, 2, 3, 4, 5. Se eu pegar aqui, ó, 2 mais 14 também dá 16. Dividido por 2 dá o termo médio. Beleza? Tá? Então, sempre que você tiver uma PA,
você pode usar essa propriedade do termo médio. Vocês entenderam essa propriedade? Então, ó, você tem lá uma PAzinha, eu vou colocar genérica aqui assim, ó. A1, A2, A3. Então, você pode escrever, ó, que o A2 é igual à média aritmética dos elementos equidistantes a ele. Então, qualquer termo dentro de uma PA, ele é igual à média aritmética dos elementos que estão ali. Aí. Outra coisa que vira e mexe você vai usar. Muitas vezes o exercício fala assim: três números estão em PA e a soma deles é tanto, o produto deles é tanto, enfim. Sempre que ele fala assim, pensar no termo 2, que é o termo do meio, e aí você vai colocar x mais r, e aqui, ó, x menos r. Então, isso aqui é chamada de PA de três termos. PA genérica de três termos. Beleza? Então, ó, essa propriedade da média e esse rolê de escrever a PA de forma genérica é super importante. Fechou? Tudo bem? Então, ó, livezinha de PA, o que a gente conversou? O que é uma PA? PA é uma progressão aritmética, é uma sequência numérica, onde todos os números que estão ali, para que eles possam ser encontrados, eles são o resultado da soma do anterior com uma constante. Essa soma pode ser um número positivo ou negativo. Se for positivo, a PA é crescente, se for negativo, decrescente. Pode ser zero, PA estacionário. Dei um exemplo aqui para vocês de uma PA crescente, razão 2. Depois a gente conversou um pouquinho sobre o termo geral, falamos um pouquinho sobre a soma dos termos, de onde veio essa relação matemática, e duas propriedadezinhas aqui. Uma para PA genérica de três termos e uma outra para a soma do termo médio, equidistante. Beleza? Tudo bem? Estamos prontos? Fizemos uma pequena revisãozinha aí, agora vamos brincar com as questõezinhas que eu separei para tentar tirar as dúvidas de vocês, tá bom? Então vamos lá. Vamos na primeira, fazer a leitura, tirar as informações, dou um tempinho para vocês pensarem e aí a gente resolve. Fechou? Vamos lá então. Ó. Alguém querendo chegar. Vamos lá. Alif, seja bem-vindo. Bora lá, pessoal. Seguinte, ó. Os ganhos de uma empresa ao decorrer. Mais um aqui. Vamos lá. Os ganhos de uma empresa ao decorrer do ano foram de R$ 800.000 no primeiro mês. A cada mês houve um aumento de 15 mil. Beleza? Então, a cada mês houve um aumento de 15 mil. Fechou? Continuando a leitura. Aí, em relação ao mês anterior, beleza? Caso essa tendência seja mantida durante todos os meses, o lucro mensal dessa empresa em dezembro será dele. Então, eu vou tirar os dados e vou dar um tempinho para vocês aqui. Ó. Vocês perceberam que a empresa, tá, teve um lucro de 800 mil, beleza? E ele quer manter uma projeção de lucro, dizendo que cada mês vai ter um aumento de 15 mil reais. Então, essa sequência formada pelos lucros dessa empresa tem uma característica de uma sequência numérica conhecida como progressão aritmética. Fechado? Então, a gente vai ter aqui, bebê, fala comigo, ó. Quais são os dados? A gente tem o A1 igual a 800 mil, beleza? O primeiro elemento, tá? A gente tem a razão, que é 15 mil. Pardal, como você identificou que é uma PA? Ó, houve um aumento de 15 mil em relação ao mês anterior. Caso essa tendência seja mantida, então todos os meses vai somando 15. Primeiro mês, janeiro, né? O
Então a gente vai pegar aqui. Gente, tá tudo lá, lá.
Fala comigo, gente. Está me ouvindo? Todo mundo aí? Agora sim. Beleza. Vou avisar a galera que a gente está no mesmo link lá. Só um minuto aí, galera. Vou aqui o mesmo link. Tá tudo certo? Bora para cima, então. Vamos lá. Deixa eu entrar com o Tab para a gente continuar a resolução. Pessoal, só um minuto. Tá voltando, o pessoal tá voltando. Permitir a entrada da galera aqui de volta. Estamos de volta, estamos de volta. Isso. Estamos fazendo o primeiro exercício, confere? Isso aí, né? Bora lá. Então, dando continuidade. Fazer a leitura de novo. Os ganhos de uma empresa ao decorrer de um ano foram de 800 mil no primeiro mês, e a cada mês houve um aumento de 15 mil em relação ao mês anterior. Beleza? No caso a tendência seja mantida durante todos os meses, o lucro mensal dessa empresa em dezembro será de. Então, ele quer saber o lucro em dezembro. Então, ele quer saber o número dessa sequência que representa o mês de dezembro, o 12º número na sequência. Então, bora, vai. O que a gente precisa fazer? O que a gente precisa fazer? Ligou o negócio no celular aqui. O que a gente precisa fazer, pessoal? Bora? A gente precisa achar o elemento da posição 12, né? Então, vamos lá, ó. A n igual a 1, n menos 1 vezes r. Show de bola? Esse ou melhor, essa é a relação matemática para a gente poder matar. Vai, 2 minutinhos para vocês olharem aí e tentar fazer, rapidinho. Só jogar no termo geral e achar o elemento da posição 12. Certo? Fazendo aí, beleza, maravilha. Uhum. Enquanto isso, galera, vai tirando um printzinho aí, colocando na internet, postando a gente, enquanto vocês estão pensando aí. Bora? Podemos? Vamos lá? Então, bora, ó. Qual que é o nosso primeiro termo, então?
no nosso rolê aqui. AN igual 800 mil mais 12 menos 1 vezes 15 mil. 15 mil. 15 mil. Então, o AN, no caso aqui, é o A da posição 12, né? Ó, isso aqui é o A da posição 12. Ó, A da posição 12. Certo? A da posição 12. Beleza. Então, A da posição 12 vai ser 800 mil mais 11 vezes 15 mil. Então, A da posição 12, 800 mil mais. Quanto que é 15 vezes 11? Vai dar 165, né? 150, isso, mais 15, 165. 165 mil. Então, nós vamos ter o lucro da posição 12, 965 mil. Show de bola? Então, esse é o elemento da posição 12. Letra D de dado. Alguém ficou com alguma dúvida nessa primeira questão? Tranquilinha? De boa, de boa, de boa? Então, ó, primeira questãozinha da aula aí, beleza? A gente foi aplicar a relação do termo geral. Fechou? Sussa? De boa? Muito bem. Então, matamos a primeira, letra D de dado. Letra D. Agora vamos dar uma olhada na 2. Vamos lá. Daqui já é um pouquinho mais organizadinho, mas não muito também difícil. Vamos lá. Ó. Vou dar as coordenadas aqui e dar um tempinho para vocês fazerem. Vou fazer a leitura. Ó. Joana comprou um celular. Dividiu o pagamento em 24 parcelas mensais. Beleza? Show? Que foram pagas em progressão aritmética crescente. Então, razão positiva. Razão maior que zero. As 3 primeiras parcelas, 120, 126, 132. Sabendo que, ao final, constatou que Joana não pagou a 19ª parcela. O valor pago por ela foi. Então, vamos lá. Ela pegou um valor, dividiu em 24 vezes e a parcela foi crescente. Foi aumentando. 120, 126, 132 e assim por diante. Fechou? Aumentou sempre o mesmo tanto. Característica de PA. Bom, visivelmente R$ 6. Todo mundo concorda com isso? R$ 6 de aumento todos os meses. Beleza. São 24 parcelas. Então, o que a gente precisa? A gente quer saber quanto que ela pagou no celular. Então, a gente precisa somar todas as parcelas, da primeira até a 24ª. A gente não vai fazer isso na mão, né? Somar a primeira com a segunda, não. A gente vai pegar a primeira mais a 24ª, multiplicar pela quantidade de termos e dividir por 2. Soma dos termos da PA. Tá, professor, mas quem é a 24ª? Você vai jogar no termo geral, descobrir a 24ª. Só que, toma cuidado, no meio do rolê, a 19ª ela não pagou. Então, do valor total que ela deveria ter pago, se ela tivesse pago as 24, tem que tirar a 19ª. Quem é a 19ª? Termo geral. Beleza? Então, eu preciso do termo geral para poder desenrolar a 19ª. Fechou? Então, vai lá. Estou marcando 2 minutinhos. Bora. Rapidão. Quero pronto aí. Acha a 24ª parcela, acha o valor do celular pago, depois acha a 19ª e subtrai, para a gente saber quanto que ela pagou. Bora, bora, bora. Para cima, bebê. Para cima, para cima. Para cima, para cima. Isso aí. Qualquer dúvida, vai subindo aí. Travou de novo aí, só? Aqui tá tranquilo. Ah, tá. Deixa eu ver como é que tá o chat aqui. Diminui o zoom, por favor, para copiar. Ah, tá. Quer que eu volte lá, Thaís?
No 1, aqui. Melhorou? Já copiou? Fechou. Tamo junto. Ah, a alternativa que deu para mim é a D. Ah, entendi. D de novo. Saquei agora. Isso aí. Isso aí. 4.308. Boa, boa, Sophie. Boa. Agora eu entendi o D de novo. Eu pensei que tinha travado de novo. Maravilha, maravilha. Então vamos fazer lá juntos, então, pessoal. Ó, já temos uma respostinha aí, então vamos botar para andar. Ó, então é o seguinte: a gente tem uma PA, beleza? Onde o primeiro elemento é 120, o segundo 126, o terceiro 132. Tá aí, beleza? São 24 elementos que compõem essa sequência. Então vai até o elemento da posição 24. Aqui, ó. N 24 termos. Show? Muito bem. Bom, a PAzinha de razão 6, ó, daqui para cá somos 6, daqui para cá somos 6. Então, a razão 6. Bom, para calcular o quanto ela teria pago pelo celular, se ela não tivesse esquecido a 19ª parcela, a gente precisa fazer a soma de todos os elementos da PA. Então, a gente pega o primeiro, o 24º, multiplica por N e divide por 2. Professor, mas eu não tenho o 24º, então vamos na cola dele aqui, vamos buscar ele. Elemento AN é o primeiro, N menos 1 vezes R. Então, o elemento da posição 24. Primeiro, 120, mais 24 menos 1 vezes 6. Então, o elemento da posição 24 é 120, 23 vezes 6. Então, o elemento da posição 24, 120 mais 138. Então, nós estamos falando aí de um elemento da posição 24, que seria a última parcela, 258. Esse é o valor que ela pagou na última parcela. Beleza? Então, vamos lá. Quanto que ela iria pagar pelo telefone se ela tivesse pago as 24 parcelas no rolê? 24 igual. Primeira, 120 mais 258 vezes 24 dividido por 2. Aqui a gente pode simplificar. Vou cortar aqui. Vai virar um 12. Aqui. Ali, a soma das 24. A gente vai fazer assim, ó. 378. 378 vezes 12. Então, ela deveria ter pago aí R$ 4.536. Só que, segundo o enunciado, ela não pagou a 19ª. Então, a gente precisa ir na cola da 19ª parcela. Então, vamos lá. De novo, no termo geral. Ó, a da posição 19. Elemento A1, N menos 1 vezes R. A gente vai na posição 19. 120 mais 19 menos 1 vezes 6. O elemento da posição 19, 120, 18 vezes 6. O elemento da posição 19, 120 mais 108. Então, a parcela 19 que ela deixou de pagar custava R$ 228. Então, qual foi o valor que ela pagou? Vou colocar aqui, VP, valor pago. Ela pagou 4.536 menos 228, o que dá um valor pago de 4.308 reais. 4.308. Estamos falando aqui de letra D de data. Show de bola?
Maravilha, maravilha. Letra D de novo. Letra D de novo. Show? Bom demais. Conseguiram entender aí o raciocínio do exercício? Vou diminuir um pouco o zoom aqui para ver se a galera quer pegar ele de mais inteiro, qual parte. Beleza aí? Diminuindo o zoom. Calculamos o elemento da posição 24. Tá aqui, ó. Parcela 24. Aqui a gente viu o valor total dele, 4.536. Beleza? Aí a gente calculou a parcela 19, 228. E depois a gente tirou do valor total 228, que ela esqueceu de pagar. Tranquilo? De boinha, de boinha? Podemos para mais um? Esse aqui já é um pouquinho mais mala. Vamos lá, ó. Fazer a leitura e dar um tempinho para vocês fazerem. Ó, presta atenção. Uma progressão aritmética, PA, crescente. Então, ó, se é PA crescente, a razão é positiva, certo? Razão maior que zero. Possui 30 termos. E a soma dos três menores. Então, vamos lá, ó. Se é uma PA crescente e tem 30 termos, os três menores, você concorda comigo que são os três primeiros? Tranquilo? Então, os três menores são os três primeiros. Se é crescente, ela sai do menor para o maior. Então, os três menores são os três primeiros. Beleza? Só um minuto, galera. Fechou? Desculpa. Beleza? Então, os três menores são os três primeiros. Fechou? Tudo bem? Entendido isso? Tá. Feito. Então, ah, ele disse que a soma desses três primeiros é igual a 18. E o maior é 30 vezes maior que o menor termo. Aí ele está perguntando a razão dessa PA é. Bom, é o seguinte, vamos com calma aí. O menor termo é o primeiro. O maior termo é o último. Então, quando ele disse que o maior termo é 30 vezes maior que o menor, então ele está te dizendo que o último termo da sequência é 30 vezes maior que o primeiro. Então, ele te deu duas informações aí. Ele te deu a soma dos três primeiros, beleza? E ele te deu uma relação matemática entre o maior termo da sequência e o menor. E ele te pediu a razão. Beleza? A razão dessa PA vale. Saiu cortado aí, mas ele está pedindo a razão. Vai lá. Minutinhos de ouro valendo. Deixa eu aproveitar esses minutinhos aqui e dar uma zapiada aqui para ver quem já repostou nossas fotinhas. Ah, aí, ó, já tem uma galera aqui estudando. Boa, boa, Dani. Boa, boa. Isso aí. Três. Vou verificar aqui já. Já te falo. Acima. Isso aí. Repostei da Dani aqui. Deixa eu ver quem mais está aqui estudando com a gente. Sofia. Boa, Sofia. Bora para cima. Natália. Mas, Sofia já tinha repostado. Isso aí. Vou conferir aqui a resposta. Sofia também. Isso aí, galerinha. Letra B, 6. Vou conferir aqui, já falo para vocês. Vamos lá, galera. Vamos lá. Para cima. Mais um minutinho a gente já corrige. Vamos lá. Bora, 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 bora. Vamos lá, boa. C, B. Isso aí, tô gostando de ver.
Vamos fazer, mais importante. Bora, Thaís, bora estudar, bebê. Pra cima. Muito bom, muito bom. Bom demais, bom demais, bom demais. Boa, 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 boa. Pra cima. Vamos lá, galera, vamos lá. Posso fazer? Tem alguém tentando aí. Boa. Então vamos lá, vamos fazer. Ó, o segredo desse exercício aí é você escrever esses três primeiros termos daquele jeito que eu expliquei para vocês, de escrever uma PA de três termos. Tipo, você coloca lá o termo 2 como sendo x ou A2, e o termo 1 como sendo x menos r, e o termo 3 como sendo x mais r. Que ali você já descobre quem é o termo 2 no rolê. Beleza? Então é o seguinte, ó, vamos lá. Na sequência a gente vai fazer assim. Ó. Vai pegar aqui e vai montar assim. A gente tem o A1, o A2, o A3, taranã, 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 e o A30. Beleza? Então, o A1, o A2 e o A30. Tá. Eu vou escrever o seguinte, ó. Eu vou chamar esse termo 2 de x. O termo 3 vai ser x mais r. E aqui, ó, x menos r. E tem uma outra informação aqui no rolê, ó. O A30, ele é 30 vezes o A1. Então, ele é 30 vezes A1, que vale x menos r. Mas a primeira informação que nós vamos usar é essa daqui, ó. Ele disse que a soma dos três termos é igual a 18, tá vendo? Show? Então, nós vamos pegar esse aqui, ó. A1 mais A2 mais A3 é igual a 18. Quem é o A1? O A1 é x menos r. Quem é o A2? X. Quem é o A3? X mais r igual a 18. Beleza pura? Bom, aqui a gente pode cortar. E aí a gente vai ter 3x igual a 18. Que bonitinho. Então, x é igual a 6. Então, a gente já sabe que o segundo termo da sequência é 6. Então, na verdade, a gente tem isso aqui agora, ó. Ó. 6 menos r, 6, 6 mais r. Taraná, 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 taraná. O elemento da posição 30, quem é? 30 vezes o A1. Mas quem é o 30 vezes o A1? Ó? 30, deixa eu indicar aqui. 30 vezes o A1. Beleza? Ok? Tranquilo, tranquilo? Tá. Agora, vamos montar essa relação aí dos 30 vezes o A1. Ó, vamos pegar e fazer o seguinte. A gente sabe que o elemento da posição 30, ele é igual, nesse caso, a 30 vezes o primeiro. Tá? Genericamente, como que eu escrevo o elemento da posição 30? Eu escrevo assim, ó. A1, N menos 1 vezes R. Vezes 30 vezes o elemento da posição 1. 6 menos R. Tá vendo isso aqui? Beleza? Então, ó. Quem é o A1? 6 menos R. Mais N menos 1. 30 menos 1 vezes R. Igual. Beleza? Aqui eu vou colocar uma distributiva, ó. Fechou? Então vai ficar 3 vezes 6, 18, 180, menos 30R. Maravilha? Então eu vou ter, ó, 6 menos R mais 29R igual a 180 menos 30R. Bom, aqui eu vou ficar com 6 mais 28R
igual a 180 menos 30R. Tudo bem? Bom, aí eu vou fazer o seguinte, 28R mais 30R é igual a 180 menos 6. Aqui eu vou ter 58R igual a 174. Se eu pegar 174 e dividir por 58, eu tenho 3. Certo? Então, a nossa resposta, 3. Letra C de sextou, bebê. Muito bom, muito bom. Parabéns a galera que conseguiu acertar aí. Ó. Letra C. Beleza. Show. Então, o segredo aí, ó, era escrever os 3 primeiros, do jeito que eu falei para vocês lá, quando a gente pega 3 números em PA, beleza? Achei o A2 pela soma dos 3. Isso aí, foi o que a gente fez. Achou o A2 pela soma dos 3. Uhum. E aí eu escrevi x menos R, x mais R e achei o A2. Que a gente chamou de x. Beleza, beleza? Tranquilinho? Agora, vamos dar uma olhada nesse da GD, beleza? E o objetivo aqui é só entender a aplicação do conceito de PA em uma tabela de financiamento chamada de SAC, que é o Sistema de Amortização Constante, que é o quanto você vai pagando todos os meses pelo financiamento, é sempre um valor menor. Só que o quanto cai de um mês para o outro é sempre a mesma coisa, porque os juros do financiamento, ele atua sobre o saldo devedor, aquilo que você devia, aí o juro vai, atua sobre. Lembrando que toda parcela, ela está incluso o quanto você está debitando, pagando, e os juros do financiamento, o quanto efetivamente está saindo para você pagar e o quanto está entrando no financiamento. Então, toda parcela que se paga tem duas coisas, uma parte para quitar o saldo devedor e uma parte é os juros do financiamento. Fechou? Então é o seguinte, ó, vamos lá. Em 2020, após o Banco Central anunciar o corte da taxa Selic, o sistema de liquidação e de custódia, muitos bancos reduziram as taxas de juros do financiamento imobiliário. Em busca de realizar um sonho de ter uma casa própria, João planejou financiar um imóvel no valor de 300 mil. 300 mil. E por isso resolveu fazer uma simulação habitacional, certo? O gerente do banco explicou que seria necessário uma entrada de 20% do valor e que o restante podia ser financiado em até 420 meses, conforme informações. O gerente explicou ainda que no valor final de cada prestação, de acordo com a tabela representada por encargo, seriam relacionados os valores do seguro e a taxa de administração. Beleza. Aqui, ó, sistema de amortização constante. Então, por exemplo, ó, ele deu uma entrada de 60 mil, beleza? 60 mil. Quanto que ele financiou? Ele financiou 240 mil. Então, faz uma continha rápida aí na cabeça de vocês, ó. 240 mil. Ele vai financiar 240 mil. Dividido por 420, todos os meses, a parcela dele vai cair em torno de R$ 570, certo? Porque o que acontece é o seguinte, 240 mil dividido em 420, quando ele paga aqui, ó, ele paga esse valor de prestação, tá vendo? Ó, no começo, 2.308, é porque tem taxa de administração, tem seguro, tem prestação, entendeu? Aí o que acontece? Quando ele paga esse valor, apenas 500 e pouco no começo abate na dívida dele. O resto é juro, administração. Aí, à medida que o tempo vai passando, ó, a última parcela, tá vendo? Ó, ele pagou 625. Tá vendo o rolê? Beleza? Porque na última parcela ele pagou quase que só o valor da amortização. Então, o que é a amortização constante? Todos os meses,
a parcela dele vai caindo um pouquinho, o saldo devedor vai diminuindo 500 e poucos reais todos os meses, só que em cima do saldo devedor, daquilo que você está devendo depois que você pagou a primeira parcela, é que atua o juro. Atua o juro, e aí vem o seguro e a taxa de administração. Mas aqui nesse exercício ele deu tudo bonitinho. Então ele fala o seguinte, ó, somando tudo, o rolê, ó, ele deu custo efetivo total, ele deu seguro, juros, tudo bonitinho. Mas vamos lá, ó. João, que é muito bom em matemática, percebeu que os valores de um encargo sem parte decimal formam uma progressão aritmética decrescente. Assinale o intervalo em que está contido o total que João pagará pelo imóvel, somando-se ao financiamento o valor da entrada. Então ele percebeu o seguinte, ó, você tem lá de 2.312 para 2.308, sem a parte decimal, caiu 4. Ó, daqui para cá caiu 4, caiu 4, caiu 4. Então ele percebeu que o quanto ele ia pagando todos os meses foi diminuindo, diminuindo, diminuindo até chegar a R$ 625,07. Certo? Beleza? Então o que a gente vai fazer? Se isso é uma PA, ela é uma PA com quantos termos? Ela é uma PA com 420 termos. Entendeu, rolê? Então, vocês vão fazer o seguinte, ó. Vocês vão pegar e vão calcular qual o valor pago pelo financiamento, fazendo nada mais, nada menos do que uma soma dos elementos de uma PA. Mais nada. Então, quais são os elementos da PA? Os elementos da PA são 2.312, pega sem a parte decimal, beleza? 2.312 e 625. Não esqueça, de acordo com o enunciado, beleza? De somar o valor que foi dado de entrada. Fechou? Então, bora, vai, rapidinho. Tenta fazer aí, vamos ver. Soma de termos, primeiro termo, mais o último termo, vezes n dividido por 2. Maravilha? Vamos ver quem está aqui. Isso, muito bom, muito bom. Vamos lá, então, ó. Soma de 420 termos. Quem é o primeiro na sequência? Ele já deu a tabelinha, ó. 2.312. Quem é o último? 625. Vezes N. Quantas prestações são? 420. Dividido por 2. Então, corta aqui. Fica 210. Então, a gente vai ter ali, ó, soma dos 420 termos. 2.937. 2.937 vezes 210. Isso aí vai dar 616.770 reais. Só que o que eu preciso somar aqui? Até o valor total. Eu preciso somar a entrada. 616.770 mais 60 mil. O valor total vai dar 676.770 reais. Beleza? Então, a casa que custava mais ou menos 300 mil reais, né? Ele deu 60, financiou 240, ele vai pagar ao fim do financiamento 676.770 reais. Show de bola? Entenderam? Então, ó, a estrutura da tabela é
todos os meses ela vai caindo o mesmo valor, beleza? Todos os meses ela vai caindo o mesmo valor. Show? Chama-se tabela saque. Por que que vai cair no mesmo valor? Porque os juros do financiamento vai atuando sobre o saldo devedor. E toda a parcela, todas essas parcelas que vocês estão vendo aí, ó, 2.312, beleza? Quanto que realmente amortiza na dívida? Bom, quanto que você pegou emprestado? Você pegou emprestado 240 mil, dividido por 420. O que que realmente amortiza na dívida? Tipo assim, quanto que você está devendo depois de pagar a primeira parcela? Você está devendo 240 mil menos 570 reais. Aí eles vão lá, colocam o juro, colocam o seguro, colocam a prestação e aí forma a próxima parcela. Aí você vai lá pagar outra. Quanto que cai do seu financiamento? 570 reais, entenderam? Então, todos os meses, quando você vai pagar a tua parcela ela tem o valor amortizado mais seguro, taxa de administração e juros, todos os meses. Entenderam, rolê? Beleza? Então, todos os meses, na hora que você paga a parcela da tua dívida, o que você realmente está abatendo no saldo devedor, nesse caso, dá R$ 571,43, todos os meses, até zerar. Beleza? Aí, ficou devendo a tua juro do período, tu seguro, a tua prestação, aí monta a parcela. 2.308, depois 2.304, depois 2.300, e assim vai. Entenderam? Todo mundo ou ficou perdido? Giovana, tá por aí? Eu lembro que esse era um assunto que era de muito interesse para você. Conseguiu sacar a lógica do funcionamento da tabela de financiamento? Da tabela saque? Beleza? Tranquilo? Bom, pessoal, eu acho que por hoje foi isso, né? Acho que entendeu. Ó. Depois a gente pode fazer depois uma simulação menor, com poucas prestações, eu acho que fica mais fácil. Gostou, Letícia? Foi ótima a aula? Beleza. Então é o seguinte, presta atenção todo mundo. Ó. Agora, semana que vem, eu vou colocar nos grupos aí pra gente os temas da próxima aula. Da próxima aula a gente vai falar de física, tá? E aí a gente vai escolher, fazer uma votação para escolher os temas, tá bom? É isso, tamo junto, gurizada. Tem gente chegando agora aqui para a gente se despedir. Fala, Rianzinho. Aquele abraço, galera. Depois eu vou disponibilizar a live para vocês, tá? Então, ó, faz aquele print legal aí da tela, beleza? Tamo junto. E bora estudar, povo. Bora estudar, bora estudar, bora estudar, beleza? Vamos todo mundo marcando o professor Pardal aí nas redes sociais, beleza? @PardalTL. E tamo junto, galera. Bora, bora. Valeu, valeu. Vou apertar aqui para a gente parar a gravação. E é isso.